pessoal, aqui é o Davi do Tarot Oráculo, trazendo para vocês mais uma leitura para os seus próximos 7 dias. Então essa leitura é para o momento que você estiver assistindo esse vídeo até os próximos dias mesmo, tá pessoal? Independente de vocês estarem vendo na época do lançamento dele ou não, ele é atemporal, ok? Então vocês vão escolher uma mensagem das 3, ou vocês podem escolher mais de uma se vocês estiverem afim. O importante é vocês saírem daqui com algum tipo de clareza em como vocês querem agir, em como vocês querem seguir, tá? Se vocês estão com alguma questão aí, ou só se vocês querem ver a semana de vocês mesmo, vocês podem escolher mais de uma mensagem ou uma só. Eu vou já dar um tempinho para vocês fazerem isso, mas eu quero que vocês prestem atenção em cada item, tá? Vejam o que atrai mais. Pode ser só uma coisa do bati o olho e já me chamou a atenção. Isso pode ser também uma dica de que aquele grupo é para você, tá, pessoal? Primeiro grupo, número 1, a gente tem a ampulheta e o Golden Art Nouveau. Grupo número 2, a gente tem a tacinha, o pequeno cálice aqui e o Apocalipse. E grupo número 3, a gente tem o pequeno cervo de vidro aqui com o tarô épico. Então, pessoal, número 1, ampulheta, número 2, cálice, número 3, cervo. Eu vou deixar vocês escolherem por alguns segundos aqui e a gente se vê na leitura de vocês. Vamos lá então, grupo 1. Para vocês que escolheram a ampulheta e o Golden Art Nouveau, essa leitura vai ser para os seus próximos 7 dias, tá? Então a gente vai ver os temas principais, o que o tarô revela aí que precisa ser passado para vocês. Mas antes eu queria pedir um like na caruda mesmo, viu, gente? Deixa o seu likezinho aqui, que isso ajuda bastante a gente a crescer. É uma maneira de retribuir essa energia aqui da leitura, por enquanto, tá? Se vocês quiserem se inscrever também, eu tô sempre postando vídeos assim aqui. Toda semana tem a leitura semanal. Já eu tô liberando os mensais pros signos de fevereiro, tá, pessoal? Então não percam, já se inscrevam aqui. Também me chamem para leituras particulares, mas mais sobre isso daqui a pouco, tá? Primeiro, vamos ver o que o tarô tem para essa semana de vocês. O que o meu grupo 1 pode esperar para os próximos 7 dias, tarô? A gente vai dar uma baralhadinha aqui. Fala pra mim, o que a gente pode esperar para os próximos 7 dias do grupo 1, tarô? As de Copas. Olha que legal, gente. O As de Copas, ele fala sobre um momento onde a gente tá querendo novidade, onde a gente tá buscando sentir uma conexão, né, com algo passado que era mais confortável. Talvez uma sensação de nostalgia um pouco, mas principalmente querendo novidade aí para se sentir inspirado e inspirada. Muito bom. Conforto também, né? Buscando conforto. O Rei de Paus também é uma carta ótima. Mostra que a energia de vocês essa semana tá muito criativa. Vocês estão muito em contato com a espiritualidade de vocês e os resultados estão começando a aparecer. Vocês sentem uma crescente... Olha, uma curva crescente, assim, sabe? É como se vocês estivessem na subida de uma ladeira que exige esforço, exige muito trabalho, exige dedicação, mas a qual vocês conseguem dar um rumo, né? Vocês conseguem saber para onde tá indo, vocês conseguem ver que tá chegando no topo e que não é um se, é um quando, né? Eu gosto que vocês estão focando no conforto de vocês, agora que vocês estão sentindo mais estabilidade, talvez financeira, né? Existe um quê de querer ignorar o futuro um pouquinho essa semana, tá? Então eu tô sentindo que alguns de vocês, apesar de vocês estarem num momento muito bom, o tarô tá aconselhando vocês a prestarem muita atenção nas responsabilidades de vocês, porque vocês vão estar com a bola toda, grupo 1, e vocês vão estar focando muito no conforto de vocês. Isso pode atrapalhar um pouquinho a questão material de vocês. Não muito, tá? Mas é aquela coisa do ter que fazer algum trabalho em cima da hora, isso ser um pouco desconfortável. Então, a dica do tarô essa semana, não que seja uma bronca nem nada, mas a dica do tarô essa semana para evitar desconfortos desnecessários é simplesmente se atentar ao plano e não ficar só focando no conforto da coisa essa semana, tá bom, pessoal? Mas é uma semana muito produtiva, muito gostosa, especialmente no campo do trabalho e dos relacionamentos, tá, pessoal? Uma semana bem sensual também e bem dinâmica. Vai chegando mais pro final da semana, o trabalho vai ficando um pouquinho mais cansativo, mas ao mesmo tempo vocês estão bem felizes com os resultados de vocês. Vocês estão mantendo aí o foco num futuro, num longo prazo. Eita, casal real saindo aqui, olha só, Imperador e Imperatriz, gente. Vocês estão, olha, grupo 1, eu não tenho do que falar mal de vocês aqui.
não tenho uma dica pra dar aqui direito sobre como melhorar a situação de vocês, porque a coisa tá indo muito bem. Essa semana, parece que vocês estão realmente colocando em prática alguns conceitos que vocês desenvolveram pro ano novo de vocês, né? Vocês estão seguindo em frente emocionalmente, falando, não, eu já morguei janeiro inteiro, ou então eu já fiz muita coisa em janeiro que eu já queria ter feito diferente. Essa semana eu pego pra trabalhar firme, pra realmente olhar pra aquilo que eu preciso fazer. O tarô só deu aquela dica mesmo de tipo, para algumas pessoas você já vem que escolheram o grupo 1, né? Porque isso daqui é uma leitura geral, mas pra algumas pessoas você já vem trabalhando em alguma energia há muito tempo, você já está num patamar alto dentro dessa energia, assim, você conseguiu chegar, por exemplo, num nível de trabalho onde você é reconhecido, onde o seu trabalho se fala por ele mesmo. Olha aqui, ó, trabalho, 8 e ouros, e o pajem de ouros também saindo aqui no fundo do baralho, mostrando que vocês vêm trabalhando há muito tempo, muitos de vocês, em algum planejamento, especialmente trabalhando mesmo, não é só idealizando não, tá? Pondo a mão na massa. E agora essa semana, eu acho que vocês estão sentindo um pouquinho da limitação que isso trouxe pra vocês e incluindo um pouco do lazer, do prazer de vocês nessa dinâmica toda. Eu sinto que é um bom momento pra vocês fazerem isso, darem uma relaxada, mas ao mesmo tempo sem perder de vista essa ação que tá quase lá, o tarot tá falando. Tem um gostinho de quase lá, mas ainda não completa, entende? Vocês precisam dar um pouco de vazão para as emoções de vocês, e essa semana o tarot tá falando para vocês acharem um pouco de equilíbrio entre o lazer e o trabalho, porque vai ser necessário para vocês continuarem crescendo, ter um lazer, mas também não dá para largar a mão completamente das responsabilidades de vocês, porque mesmo no lazer ainda vai ter uma coisinha ou outra que vocês precisam ajustar no trabalho ali para ele dar certo até o final da semana. Então não sei se alguns de vocês podem estar de férias, ou aproveitando algum momento aí onde o trabalho diminuiu um pouco para tentar dar uma desacelerada, mas é isso, não deixar a peteca cair, tá bom, pessoal? Porque vocês estão quase lá. Não é o momento ainda de baixar a guarda, é só um momento de talvez não ficar tão intensamente ali, mas ainda assim prestar atenção. Só isso, tá, pessoal? Pra quem está num relacionamento, a semana é maravilhosa. Eu tenho aqui encontros românticos, eu tenho muita sensualidade essa semana, eu tenho uma facilidade de conexão, talvez alguém dentro do relacionamento, possivelmente a mulher vai ganhar alguma coisa essa semana. Então, se você tá esperando que alguém, por exemplo, te peça em casamento, essa semana pode ser uma semana importante pra isso, viu, pessoal? Pra algumas de vocês, alguns de vocês. Se vocês querem uma indicação de que essa semana é uma semana boa, talvez pra pedir alguém em casamento, ela pode ser sim, tá? Pra vocês que estão aqui no grupo 1, a gente vê uma oferta de amor aqui de um homem em relação a uma mulher, ou alguém tomando uma atitude, né, num relacionamento com outra configuração, de expressar esses sentimentos de uma maneira mais prática mesmo. E isso eleva a sensação do relacionamento de vocês para algo mais sério, algo mais a longo prazo. Então tem algumas pessoas que vão ficar mais sérias no campo do relacionamento aqui. Pra quem tá solteiro e não tá pensando nisso, solteira, a gente tá falando de você realmente reconhecendo os recursos que você tem e se sentindo poderoso, poderosa essa semana, tá? E focando muito no trabalho, focando muito também em socializar um pouco, porque vocês precisam sair depois do expediente pra poder dar uma espairecida. Isso é normal, isso é bom pra vocês, e essa semana o tarot tá pedindo que vocês façam um pouco isso, tá, galera? Outra coisa também que eu preciso dizer é que pra quem está procurando um relacionamento, está solteiro, mas está aí buscando um relacionamento, a gente tem um conselho aqui de amor próprio primeiro, né? Então, você expressando mais nos ambientes sociais por onde você passa a maneira como você é único, única, você basicamente se soltando e sendo um pouquinho mais franco, um pouquinho mais você mesmo, você mesma nos ambientes que você frequenta, sem ficar focando em chamar a atenção de ninguém, você vai ser naturalmente atraente, naturalmente carismático, carismática, e não precisa ter medo de outras pessoas não estarem entendendo a sua expressão, né? A gente tem aqui o imperador
e um rei de paus. Eles são figuras extremamente carismáticas e atraentes, assim como a imperatriz. Isso mostra que vocês estão no poder total de vocês, só precisam tomar conta mesmo, dominar essa confiança e expressar quem vocês são sem medo, tá bom, pessoal? Eu vou deixar a leitura do grupo 1 por aqui, obrigado para vocês que assistiram. E falando nisso, se vocês quiserem aprofundar mais esse tema ou outros com relação ao futuro de vocês, que essa semana tá tendo alguns pontos importantes em relação ao planejamento, e o que vocês têm disponível para esses planejamentos. Se vocês quiserem aprofundar, me chama, que eu tô disponível no Instagram pelo @taroráculo, pelo TikTok também, e lá no Instagram vocês acham o meu link pro WhatsApp, tá, pessoal? É só entrarem em contato então que a gente faz essa leitura. Fiquem com Deus e até uma próxima. Oi, para você que escolheu o Cálice, o grupo 2, aqui com o tarô Apocalipse. Vamos ver como é que vão ser os seus próximos 7 dias. Lembrando que é uma leitura temporal, então você pode ver quando for que você estiver vendo que vai ser para os seus próximos dias, tá bom? Galera, eu vou pedir para vocês já deixarem o like de vocês, se inscreverem no canal, porque eu tô sempre postando essas leituras aqui, tá bom? Tem toda semana, bem como todo mês eu lanço os mensais pros signos. Então, se vocês se inscrevem, vocês não perdem nada. E é um jeito também de retribuir aqui com a energia da leitura, deixando o seu like, o seu comentário ou seguindo, tá bom, gente? 6 de copas abrindo a semana de vocês, grupo 2. Eu gosto bastante disso. É uma boa energia. A gente tem aqui, então, uma energia de nostalgia, uma energia de conforto e buscar esse conforto. Para algumas pessoas, a gente tem uma sensação de jovialismo. Talvez você encontre pessoas que você conhece desde a infância ou há muito tempo. Pessoas que te fazem se sentir mais jovem, ou então num conforto maior. É aquilo de quando a gente encontra amigos da época da escola, assim, sabe? A gente fala sobre coisas antigas e tal. E é essa sensação de familiaridade. Carta da Morte, seguindo aqui no meio da semana. A Morte é uma carta difícil de lidar, viu, gente? Mas eu sinto que vocês entram em contato no começo da semana, grupo 2, com algo que desperta vocês pro fato de que a realidade atual de vocês não traz o mesmo conforto que outrora vocês tiveram. Então pode ser uma coisa do, antes isso era tão bom, antes eu me sentia assim, antes isso daqui me dava esse tipo de motivação, e agora, com a Carta da Morte, parece que ficou no passado, parece que porque a morte ela não aparece do nada, tá, gente? Isso daqui não é tipo um acidente, algo que, ai meu Deus do céu. Isso seria mais a Carta da Torre. A Carta da Morte, ela é um processo, ela é algo que já vem acontecendo há um tempo e que do nada você percebe, é quase como vira a chavinha, mas já estava acontecendo há um bom tempo, né? Então, a gente vê aqui com o 2 de paus encerrando essa sequência, que vocês tomam uma atitude para finalizar esse processo de morte. Para algumas pessoas, a gente tem términos de relacionamentos, ou então términos de contratos, coisas que realmente trazem para vocês uma finalização de algo que há muito tempo precisava ser deixado. O 6 de espadas vem confirmando. Vocês estavam com muita ansiedade frente a uma situação que essa semana vocês finalmente deixam. E a torre veio aí. Eu falei da torre, ela apareceu, né, gente? Não tinha muito o que fazer. Bom, 4 de paus, 2 de paus. Eu gosto que pelo menos, 2, 6 aqui, vocês parecem estar muito maduros com essa decisão. Olha o 8 de paus. E vocês tomam ela no meio de uma, vamos dizer assim, uma enxurrada de oportunidades. Porque a vida, ela tá jogando para todo lado, aí você para todo lado, em várias direções, com várias oportunidades. Tem um pouquinho de caos rolando à sua volta, mas são algumas coisas que você sabe que se você não tomar atitude, se você não for atrás, você não consegue fazer acontecer. E existe em você, essa semana, essa percepção através de ter contato com a paz. Você vai ter contato com uma sensação de paz, com uma sensação de conforto, uma sensação de nostalgia, grupo 2. Que faz você entender o que você está buscando agora. Faz você entender qual é o seu propósito presente, né? E aí a morte, ela fica mais fácil de aceitar. No entanto, eu sinto que vai ser uma decisão um pouco repentina. Não só para você, mas para outras pessoas. Eu sinto que existe uma situação específica que é um pouco desafiadora para você até o final da semana, que faz você chutar o pau da barraca e deixar as coisas acontecerem só sem tentar controlar. Eu sinto que vocês abrem mão de um controle aqui de algo, viu, grupo 2? Vocês tomam essa decisão e se lançam em um caminho, vocês se lançam em algo diferente, sabendo que vocês estão fazendo isso por um resultado a longo prazo que vocês ainda não enxergam direito,
mas que vai ser melhor, vai ser mais inspirador do que ficar preso em alguma situação mais enfadonha, vamos dizer assim, né? Que deixa a gente estagnado, que deixa a gente preso. A gente precisa seguir adiante, né? Eu gosto como tem muita gente aqui nesse 6 de espadas, porque parece que é uma decisão coletiva também, né? Eu sinto que vocês estão num grupo de trabalho, muitos de vocês, ou em algum grupo de amigos, onde uma situação pode ter acontecido recentemente que foi um pouco desafiadora com alguma pessoa específica, e daí tá todo mundo meio que concordando. Ou então, vocês estão vendo que as pessoas no trabalho de vocês, se isso for uma situação de trabalho, para quem for, vocês estão vendo que a situação no trabalho de vocês já tá muito difícil e parece que a empresa tá demitindo várias pessoas de uma vez, e vocês já tinham a sensação de que isso podia acontecer, né? E vocês tomam a decisão de seguir em frente por conta própria. Se tem alguém assistindo isso daqui para quem foi oferecido algum acordo, vocês tomam esse acordo e seguem em frente com a vida de vocês, sentindo que vocês tomaram a decisão certa. Vocês precisavam um pouquinho de conforto na rotina e tempo para decidir o que fazer a seguir, né? Coisa que esse trabalho anterior, mesmo indo bancarrota, não estava dando para vocês. Então, para quem tá trabalhando é meio que isso, é uma decisão dentro do trabalho de tipo, eu preciso estar confortável com isso daqui. Ou então eu preciso seguir em frente. Mas vocês param com umas reclamações, vocês param com algumas coisas buscando um certo nível de conforto, vocês mudam a chavinha e assumem uma nova postura. Para muita gente, isso quer dizer sim, quebrar alguns paradigmas, algumas regras, ou então sair do emprego. Mas para a maioria das pessoas, eu não diria que é sair, não. Eu diria que é mais vocês deixarem alguma postura para trás que estava impedindo vocês de terem paz na mente de vocês. Para muita gente isso vai significar deixar a estrutura mesmo, o ambiente físico do lugar, mas para muitos de vocês vai ser só descobrir uma nova maturidade, tá? Grupo 2. Mas, de qualquer maneira, é uma semana desafiadora, que começa numa sensação gostosa, mas que daí revela outras motivações. Coisas que, olha, o rei e a rainha de espadas. Coisas que vocês precisam fazer mesmo pra cortar da vida de vocês aquilo que não tá mais funcionando. Vocês vão ser bem diretos, diretas, não vão ter mais papas na língua, não vão ter mais delicadezas. Então eu sinto que é ruptura mesmo, tá, pessoal? A gente não tem muita água nessa leitura aqui, a não ser a água do 6 de espadas e desse 6 de copas. Então é uma água que leva a gente a perceber o que não tá tão confortável assim, que a gente precisa tirar da nossa vida ou readaptar de uma maneira bem drástica. A readaptação aqui seria um redesenhamento bem fundamental de como as coisas funcionam para que elas possam seguir em frente com a estrutura, né, ainda intacta. Precisaria ser basicamente deixa a fundação do prédio e reconstrói todo o resto, entende? Ou seja, nos amamos? Sim, mas a maneira como isso tem que funcionar agora tem que mudar completamente. A dinâmica de poder precisa mudar completamente, o entendimento dessa dinâmica precisa mudar completamente. E essas mudanças, elas são muito radicais e fundamentais para a maioria das pessoas aqui que estão vendo esse vídeo conseguirem fazer sem uma ruptura de fato acontecer. Então, quando eu falo que para muitos é uma ruptura, entendam dessa forma. Grupo 2, se vocês quiserem aprofundar melhor essa leitura, eu ofereço leituras particulares, tá? Mas é uma semana bem importante para vocês, onde várias coisas são definidas de maneira certeira, ali, assertiva, para que elas sejam permanentes, né? Para que elas sejam mudanças efetivas, né? Eficazes na vida de vocês. Então, se vocês quiserem entender melhor sobre isso pessoalmente, venham falar comigo, que eu tô disponível no Instagram, no TikTok, no @taroráculo. E vocês podem achar o meu link pro WhatsApp para um contato privado lá também, se vocês não quiserem falar por esses outros aplicativos. Mas é isso, galera. Não esqueçam do like, de seguirem, fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau. E grupo 3, para vocês que escolheram o Cervo, o Viadinho de Vidro e o Tarô Épico, essa daqui vai ser a leitura para os próximos 7 dias de vocês e a gente vai falar sobre vários temas aqui, então estejam preparados. Mas antes, deixem o like aqui, porque é uma maneira de retribuir a energia da leitura. Já sigam aqui para vocês não perderem os mensais que eu tô prestes a postar aqui, se você tá vendo em janeiro. E já deixa um comentário aqui do que você quer ver, porque eu faço temas diversos também pra postar aqui no canal, vocês já devem ter visto vários. Vocês podem sugerir também aquilo que vocês querem ver, que eu aceito sugestões, tá bom, galera? Vou gostar muito, inclusive. Então vamos lá, grupo 3, perdão, vamos ver o que a gente tem pra vocês essa semana, grupo 3. Tarô, o que o meu grupo 3 precisa ouvir? Qual que é a mensagem a ser passada aqui pelo Tarô Épico pra eles?
A gente tem o diabo, galera, começando a semana aqui, então, um pouco presos em algum ciclo que tá um pouco cansativo. Ou então vocês aí tentando dominar alguma prática, tentando dominar alguma situação para vocês se sentirem mais seguros nela. No sentido de que alguns podem estar trabalhando e podem estar lutando um pouco no trabalho para tentar ter um pouquinho mais de controle sobre uma situação onde tem outra pessoa meio que num cabo de guerra com você. O diabo também pode falar sobre isso. Ele também pode falar sobre a autoridade necessária pra gente ser um pouquinho frio quando a gente é chefe, por exemplo, pra dar aquela bronquinha na pessoa que é nossa amiga também, né? A Torre saindo para o grupo 3. Então, pessoal, a carta da Torre e a carta do Diabo são arcanos maiores. A gente tá falando sobre uma quebra de ciclos viciosos. É uma quebra de vícios, é uma quebra de idealizações tortas que você tinha, que eram muito mais baseadas em medo, eram muito mais baseadas em a dificuldade que você tinha de lidar com a realidade de frente, por exemplo. Você está enxergando agora como isso te atrapalhava e está deixando para trás. 8 de ouros ou esferas. Isso pode ser num sentido literal, para alguns de vocês pode ser que vocês estejam deixando a bebida de lado, por exemplo, um pouquinho, ou deixando algum outro tipo de vício, como por exemplo fumar. São vários tipos de atividades que a gente tem. Comer quando a gente está muito ansioso, ficar jogando videogame, procrastinando ao invés da gente fazer alguma coisa, sabe? Essas coisas assim que a gente faz na vida para evitar uma realidade. Isso muda essa semana. Vocês têm uma visão que vem de fora, tá? É uma outra pessoa apontando para vocês, pode ser um chefe, tá? Para alguns de vocês dentro do trabalho apontando que vocês não estão produzindo da melhor maneira. A gente tem vários arcanos maiores aqui, tá, galera? A gente tem o eremita, a gente tem o julgamento também saindo aqui na linha de baixo, explicando um pouquinho melhor a leitura. E o eremita tá falando que vocês estão um pouquinho mais isolados. Essa carta do diabo tá fazendo com que vocês sintam uma necessidade de isolamento para tentar refletir mesmo sobre o que tá acontecendo. Vocês são fortes, vocês são pessoas que já passaram por coisas assim antes, né? Não é o primeiro rodeio de vocês, vamos dizer assim. E quando a gente coloca a carta do julgamento, mostra que é uma decisão vinda muito de vocês. Existe um trauma geracional que o tarot tá me falando aqui, tá? Existe algo que foi passado aqui de geração em geração pelos avós de vocês. Especialmente por uma figura masculina, tá? De avô. A gente tem aqui uma falta de ação, uma inércia frente às dificuldades enfrentadas pela família, talvez. Aqui temos a sacerdotisa, mostrando que a gente talvez teve uma mulher na família de vocês que foi muito batalhadora, né? A gente tem essa realidade na vida de muita gente, mas para vocês especificamente, essa narrativa que é tão comum, infelizmente, está sendo mais ressaltada aqui para mim. Para alguns de vocês que foram criados por mulheres muito fortes, que tiveram que ser fortes, né, porque os homens não compareciam, ou então porque a gente tinha um pouco de violência dentro de casa, ou então até porque a ausência dessa figura masculina, até por não culpa dessa figura masculina, às vezes a pessoa não pôde mais estar aqui, né, teve que partir, e acabou deixando aí algumas pessoas no passado com essa situação. Pois bem, vocês chegam aqui com vários trauminhas, assim, né, traumões, de infância, geracionais, coisas que a família tem de expectativa. Olha o sol aqui, que delícia, no fundo do baralho. Sol e o 8 de copas, maravilhoso. Vocês chegam com essas expectativas aqui na vida e vocês se decepcionam muito quando vocês não conseguem controlar o ambiente de vocês de maneira que ele dê os resultados esperados, né? Aqui a gente tem a carta de Capricórnio, mostrando que vocês trabalharam muito com a escassez ao longo da vida de vocês. Esse eremita também tá me dizendo isso. Então, apesar da escassez todas que fez vocês muito fortes, vocês sabem lidar com essa situação, com essas situações, com essas dificuldades como ninguém, vocês precisam ainda deixar o ego de vocês morrer um pouquinho. Olha, o sol e a torre aqui. Vejam como o sol meio que brilha, né, no local onde aquela torre é destruída. A gente tem uma revelação divina. A gente tem, de fato, um entendimento de que a gente estava se prendendo em certos ciclos de comportamento que, às vezes, isolavam a gente, transformavam a gente em eremitas, né? Pessoas que não querem socializar, pessoas que estão ali tentando descobrir uma maneira de controlarem a vida material à sua volta para que elas não precisem depender de mais ninguém. Isso é uma falácia, porque a gente, apesar de a gente ter esse discurso todo da individualização, do individualismo,
Nós somos seres sociais, a gente precisa de família. E essa dificuldade que você tem de estabelecer familiaridade, de estabelecer intimidade, de estabelecer proximidade, ela vai fazendo com que certas situações à sua volta vão se desmantelando, certo, pessoal? Então existe uma decisão a ser tomada aqui com esse 8 de ouros também, de trabalhar nessas relações, de trabalhar nesses entornos seus de uma maneira um pouquinho mais aplicada. Não significa que você vai aceitar qualquer coisa, que você vai de repente ser capacho dos outros, porque eu sinto que muito desse controle vem também da sensação de que você tem, né, alguém fora tentando te controlar. E tem mesmo. Eu vejo aqui que existem algumas influências de pessoas mais controladoras ou tão controladoras quanto você, que estão em posições de poder, que vão mostrar pra você que você não tem esse controle todo. E que vai ser uma coisa que vai dar essa sensação inicialmente de injustiça, mas que vocês precisam aprender a olhar com essa visão de tipo, beleza, eu tenho que trabalhar nisso e eu tenho que parar de querer ter o controle da situação e de querer estar certo aqui, né? É uma leitura um pouco difícil, mas que mostra que vocês tomam a decisão correta pro emocional de vocês de partir em direção a uma coisa nova. O Sol, ele é um número 10. A gente tá falando aqui eu falo número 10 porque é 1 mais 9, é o 19 dos arcanos maiores. Então a gente reduz para 10, que é um número 1. Mas é uma finalização que também esconde um recomeço. E é uma finalização que vem após vocês conseguirem enxergar o caminho com clareza. Vocês enxergam aquilo que vocês têm que fazer. Olha o outro 8 aqui, né? Junto com esse 8 de ouros. Vocês enxergam na materialidade de vocês, na vida física mesmo de vocês, onde vocês moram, a família que vocês têm à volta, que vocês têm a oportunidade de trabalhar nisso, tá? A oportunidade de tomar uma decisão e fazer a coisa ir numa nova direção. A questão é que vocês estão meio confusos ainda sobre qual direção tomar, e até o final da semana isso vai ficando mais claro, tá, galera? Mas é uma semana com uma sequência de eventos, grupo 3, que vão deixar vocês um pouquinho desestabilizados, tá, galera? Vão deixar vocês aí um pouquinho pensando em como que a vida de vocês vai seguir daqui pra frente, né? E aí no final da semana vocês falam assim, beleza, não é um mistério tão grande assim. Eu, na verdade, estava tentando manter o controle sobre algo que não era pra eu manter ali controlando, né? Era só eu deixar seguir o rumo que as coisas se desenrolariam naturalmente, tá? Eu não tô falando de morte aqui. Eu não tô falando de uma coisa que deixa de ser totalmente, que vocês largam pra trás. Eu tô falando de uma percepção, uma criação de consciência que faz vocês largarem impulsos tóxicos seus e pararem de engajar com impulsos tóxicos de outras pessoas, clareando muito mais o caminho de vocês e mostrando que vocês têm muito mais o que fazer em outros campos da vida de vocês do que ficar dando atenção pra picuinha de insegurança, que nem é real, é coisa da cabeça de vocês mesmo, tá falando aqui. Então, galera, vamos dar uma olhada aqui nessa mesa, porque ela tá bem intensa. Essa semana vai ser detalhadamente tensa pra vocês, assim, pontualmente tensa. E vocês vão entender porque até o final da semana, quando vocês tomam uma atitude mais esclarecida e que deixa vocês aí mais tranquilos, apesar de ainda não ter acabado o processo dificultoso da coisa. Vocês já ficam com bem mais clareza e bem mais tranquilidade pra agir. Se vocês quiserem saber exatamente por quê e aprofundarem essa leitura, eu faço leituras particulares. É só vocês me chamarem no Instagram ou no TikTok. Eu tenho link pro WhatsApp também no Instagram, no @staroráculo, tá? Em todas as plataformas. E vocês vão ver a minha fotinho lá, que nem a fotinha aqui do YouTube. Já se inscrevam também pra vocês não perderem os outros vídeos. E a gente se fala numa próxima, Grupo 3. Muito obrigado. Tchau, tchau.